Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Então, iniciamos aí a nossa quinta reunião hoje, né? Metade da jornada. Vamos aí até o final de abril. Então, tem aí uns 20 dias, 20 e poucos dias para fazer a implementação, né? Então, aquilo que a gente fala sempre, né? Vão implementando, seguindo o cronograma de vocês, não precisa, né? Às vezes eu vou tirar uma coisa. Claro que a implementação vai ser algo diferente, né? Mas não assim, ficar, às vezes, adiando, né? Hoje não, né? Às vezes faltou algum aluno, adiar, enfim, né? Faz como dá, enfim, nos dias que for possível, né? E relata o que aconteceu. Senão, às vezes, vai ficar procurando o dia perfeito, que tem todos os alunos, né? Que está tudo certinho, e às vezes acaba atrasando, né? Porque na escola acontece isso, né? Os imprevistos acontecem. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma questão assim, né? Eu posso me implementar assim, posso me implementar assado? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Professora Débora? Prof, em relação à cartografia, certo? Sim. Não, Ela pode. a qualquer tema que a gente viu aqui. Porque eu queria juntar cartografia com orientação numa maquete, pode ser? Sim, pode ser, prof, pode ser. Uma maquete, pode ser. Tá bem, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguém? Então, hoje a gente vai ver sobre avaliação em pares, né? E também rubricas, enfim. Semana que vem é sobre os conflitos, né? Então, a gente vai ver sobre os conflitos. Os conflitos, né, que estão correndo no mundo, enfim. Eu vou pôr para compartilhar aqui. Aí já iniciamos a nossa reunião, né? Depois de um feriadinho aí. O pessoal tá... Se não fosse a reunião, já estava no feriado. Eu gostei, não, ninguém está pensando assim. É, então, essa reunião é do dia. Abriu o slide errado, deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui já é da semana que vem. É este. Então, a reunião, a quinta reunião, né, sobre domínios morfoclimáticos, estudo de caso e avaliação. Então, a gente vai ver as formas de avaliar o estudo de caso, né, mas pode ser utilizada essa avaliação em outros, também em outras metodologias, né, como eu falei, a quinta reunião, aí é do dia 30 ao dia 1º que encerra hoje. Então, hoje não tem o RAF, tá? Hoje não tem o RAF. Só tem que colar o link lá da reunião 5, tá? Das atividades. Então, pessoal, lembrete sempre, tá? Fiquem com as câmeras abertas para a gente evitar problemas, né? Também a reunião se torna mais viva, mais interativa, né? Está no manual do cursista e se puder participar com o computador, notebook é melhor. Os objetivos de hoje: compreender o conteúdo sobre domínios morfoclimáticos do Brasil, a partir da aula 19 do RSO, descritor D04. Conhecer a estratégia de avaliação em pares para avaliar estudos de caso. Criar uma rubrica de correção para avaliação em pares, a partir do estudo de caso. Então, a gente vai ver a avaliação em pares e criar uma rubrica, né, critérios para essa avaliação em pares. A nossa agenda de hoje, né, 5 minutos para acolhimento, 10 minutos saberes em ação, conexão, saberes e práticas, 10 minutos. Aí, na prática, hoje vai ser mais longo, né, 40 minutos. Aí tá o RAF ali, né, mas foi esquecido de tirar, mas hoje não tem o RAF. Aqui. Tem um vídeo aqui que eu vou passar para vocês, né, que é sobre o conteúdo, a gente já sabe, né. E aí depois tem uma questão, ó, que conhecimentos prévios os estudantes precisam saber para compreender os domínios morfoclimáticos existentes no território brasileiro? Então, né, para que eles compreendam bem os domínios morfoclimáticos, né, essas questões, qual que é os conhecimentos prévios, né, qual que é a base, o que ajuda eles a entender, né, o que são os domínios morfoclimáticos. Então, a gente vai ver ali um resumo dos domínios, para a gente relembrar, e aí vamos, né, pensar nessa questão. Vou soltar o vídeo aqui. Você já ouviu o termo bioma? Pois bem, bioma é para a biologia. Domínios morfoclimáticos é para a geografia. Vamos ver? Nós temos aqui a figura do professor Aziz Absaber, uma grande referência da geografia brasileira, que definiu o conceito domínios morfoclimáticos. O que são esses domínios? São espaços naturais homogeneizados onde nós temos um clima, uma vegetação,
um relevo, um solo, uma hidrografia padronizada numa região específica, num espaço natural específico. E no Brasil, são 6 os domínios morfoclimáticos. Nós temos o domínio amazônico, o domínio do Cerrado, da Caatinga, dos mares de morro, também das araucárias e também das pradarias. Pessoal, infelizmente, cada um desses domínios morfoclimáticos estão desmatados, cada um à sua forma. Veja, nós temos o domínio dos mares de morro, que são conhecidos também como Mata Atlântica, que são extremamente urbanizados. São aqueles que estão permeados pelo estado do Rio Grande do Norte, que corta toda a costa do Brasil e que vem até o extremo sul do Brasil. Então vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, não é? Então toda essa costa litorânea é conhecida como mares de morro. Portanto, são áreas extremamente urbanizadas com milhões de pessoas. São mais de 100 milhões de brasileiros vivendo num domínio morfoclimático, que, portanto, é tomado pela urbanização e também pelas práticas agrícolas. O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, parte do estado de Minas Gerais, aliás, o Rio de Janeiro, por aí vai, são estados que são tomados pelo domínio mares de morro. Não posso me esquecer do domínio amazônico, que sofre com a expansão da fronteira agrícola, com o avanço da mineração, com o avanço do garimpo ilegal. No caso da Caatinga, lá no semiárido brasileiro, nós também temos o avanço da desertificação. Nas pradarias, na região sul do Brasil, nós temos o avanço da arenização, não é? A pastagem, o gado acaba detonando as gramíneas daquele ambiente, causando, portanto, um ambiente, não é, propício à arenização. Nas araucárias, quase já não se vê vegetação evidente, porque há séculos é retirada a vegetação para a construção civil, não é? No Cerrado, nós também temos aí altíssimos registros de desmatamento nessa localidade, até porque é ali onde se pratica a pecuária e também a soja. Veja, todos os domínios morfoclimáticos brasileiros, infelizmente, passam por problemas de desmatamento. Tudo bem? Daí a necessidade de o poder público e a sociedade civil se mobilizar no sentido de preservar, né, de promover sustentabilidade aos nossos domínios morfoclimáticos. Ok? Eu fico por aqui. Professor, então ele apresentou um resumo do conteúdo, né, coisas que nós já sabemos, enfim. Aí tem esse questionamento aqui. Que conhecimentos prévios que vocês acham importantes para que os alunos tenham, né, para eles compreenderem o que é domínio morfoclimático, qual que é o conceito de domínio, o que é um domínio, tá? Quais que são os conceitos que vocês acham que eles precisam ter? A base. Clima, relevo, vegetação. Clima, relevo, vegetação, né? A interligação disso, né? Como um influencia no outro. O que mais, pessoal? A regionalização também é importante, né? Para eles saberem aí localizar, enfim, né? Eu vejo a dificuldade de entender as áreas de transição, né? Eu acho que eu falei isso na outra reunião. Como assim? Muda de uma hora para outra, né? Então, as áreas de transição também são importantes estudar, né? Eu acho que também cobertura, o que é vegetação, né? Porque a gente fala cobertura vegetal, mas eu tenho que explicar o que é cobertura vegetal, né? Vegetação, enfim. Essa questão, né, de como que funciona esse sistema, né? Como que o relevo influencia, né? O clima, a relação com a vegetação, o solo, enfim, né? Então, acho que são conceitos bases, né? E vocês acham que os alunos têm esses conceitos bases? É difícil? O que vocês acham? Quando chega lá já esqueceram de tudo? Aí tem que ficar retomando, né? Bom, alguém gostaria de falar, pessoal? Algum ponto a mais, além desse que nós falamos? É isso? Então, são conceitos importantes. Regionalização, a localização para identificar onde fica, né? O conceito de domínio morfoclimático, que é um domínio morfoclimático, né? Também a questão desse sistema, né? Do clima, vegetação, solo, como que eles influenciam, né?
E também, eu acho que é uma questão importante, né, mostrar como era no passado, como é agora também, né, porque o que dá para fazer, quais são os modelos sustentáveis, enfim, né, por que ocorre, né, esse desmatamento, né, é necessário produzir alimentos, mas também tem a questão, né, desnecessária de exploração, enfim, de ganância, essas questões. Então, tem todos esses pontos. Os alunos do campo, né, às vezes eles questionam, mas precisa plantar, como é que vai plantar sem agrotóxico, como é que vai plantar se não desmatar, vai plantar onde? Reclamam das leis ambientais, né, da mata ciliar, que tem que deixar o espaço. Então, eles, principalmente o pequeno produtor, né, se sente perseguido aí, né, pelas questões ambientais, pelas leis, né. Outro dia estava falando dos pinheiros, né, tem pinheiro lá que incomoda, atrapalha, não dá para derrubar o pinheiro, né. Então, essas questões, né. Pessoal, em relação a esses elementos físicos da geografia, claro que na sala de aula a gente trabalha de forma interligada, né? Eles são um conjunto, enfim, funcionam de forma interligada. Mas vocês acham que os alunos gostam mais dos elementos físicos, né? Eu percebo que às vezes eles gostam mais dos físicos, né? Devido à questão de fenômenos naturais, né? Enfim, então, mas claro que no espaço ali acontece de forma interligada, mas dependendo do conteúdo, sempre vai enfatizar, né? Mais às vezes os físicos ou os humanos, né? Por exemplo, o desmatamento são questões físicas provocadas por motivos socioeconômicos, né? Então, alguém gostaria de falar como que vocês veem essas questões da física, da humana? Vocês acham que eles conseguem diferenciar, né? Eu não sei se conseguem diferenciar, né? Mas o que chama mais a atenção deles? Quem gostaria de falar aí, pessoal? Vamos lá, gente. Vamos dar o último gás aí antes do feriado. Vocês acham que essas questões físicas chamam mais a atenção dos alunos? Ou vocês acham que é... Professor, eu acho que esse tema eu estou trabalhando com o segundo ano, e a única turma que eu tenho segundo ano é o técnico de turismo, que é humanas. Então eu acho que no segundo ano agora nem tem mais, né? O povo das exatas até já arrancaram já no segundo ano a geografia. Acho que é isso, né? Não, tem no segundo ano. Não tem. Acho que vai voltar no terceiro na grade nova, né? É. É. Só que o terceiro é Então, a grade antiga, o terceiro é a grade antiga, não atualizou, então não tem no segundo nem no terceiro, ou tem geopolítica no terceiro, né? na minha turma que eu tenho, mais o povo é mais voltado para humanas daí. Né? Para humanas, né? Aí eu tinha uma turma ali de administração, né? O pessoal já não gostava de geografia, né? Aí, porque escolheram essa opção. No CEP, no colégio de curso, curso técnico, né? Aí era um pouco difícil. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui. Então, em relação ao descritor, pessoal, vocês, né, o que é o descritor? O descritor, ele envolve a habilidade de conhecer os elementos físicos e humanos da geografia, esse descritor D04, né? Então, qual que é ali a descrição dele? É compreender as dinâmicas naturais do planeta Terra. Esse descritor, ele cabe aí em qualquer conteúdo de geografia, né? Mas no caso aqui, ele está mais relacionado aos biomas, aos domínios morfoclimáticos, né? Só em relação aos descritores, vocês usam eles servem como uma referência, né? Vocês têm usado eles, ou assim, às vezes a gente trabalha, não está pensando, estou trabalhando o descritor D04, você está trabalhando lá, está de forma implícita às vezes, né? Mas alguém tem o hábito de olhar o descritor, ou só quando às vezes é solicitado, não precisa ter receio de falar, vou falar que não olha o descritor, né? Vocês podem dar um joinha, um negativo ali, pessoal, vocês têm usado os descritores, como que funciona? A professora daí falou que sim, né? Uns falam que sim, outros que não. Pode falar, professora Eliane. Não, professor, eu bati errado. Mas eu uso os descritores, sim. Eles servem como um norte ali, às vezes a gente olha eles, né? Tem esse descritor, né? O que ele abrange, enfim. Às vezes dava cair na prova Paraná, né? E assim por diante. Então, ou às vezes a gente nem. Às vezes a gente nem. Não, aquilo que eu falei, não estava pensando, estou trabalhando tal descritor, né? Está ali de forma implícita, ele aparece, enfim, né? É como a rubrica que a gente vai ver depois. Às vezes você vai avaliar, né? Você acaba não colocando no papel que, né? Eu vou descrever o que vou avaliar nessa avaliação, nesse trabalho. Mas, como a gente já fez algumas vezes, né? Você lembra o que precisa ser avaliado, o que está avaliando, né? E assim por diante. Aqui. Então,
a avaliação em pares. Pessoal, alguém já fez avaliação em pares? Pode dar um joinha de novo ou negativo, se alguém quiser falar alguma experiência. A avaliação em pares é o quê? É quando, né, um aluno avalia o outro. É uma avaliação em pares, pessoas do mesmo nível ali. A professora Giane, que levantou, deu um joinha ali, a prof já usou, como foi? Foi um aluno avaliava o outro, uma autoavaliação em grupo. A forma simples como eu fiz a questão da avaliação em pares ali, eles tinham que apresentar a opinião do colega sobre a questão. Então, assim, fugir um pouquinho da situação, porque os alunos queriam, às vezes, levar uma certa vantagem, mas eu acabei não utilizando a nota deles para jogar no meu relatório de notas, para não prejudicar ninguém, porque tem bastante aluno que quer se escorar. Mas o legal é, assim, que um colocou a posição do outro e corrigiu aquilo que o colega não sabia, acrescentou, né? Então, a contribuição, depois que eles me entregaram, o que cada um respondeu, eles colocaram o nome, tinha que pôr o nome, e o aluno colega melhorava a resposta do colega que respondeu insuficiente, e eles conversavam sobre o assunto. Então, foi um debate do estudo do assunto que eles tinham que responder, que surtiu um efeito bacana deles tentar melhorar a resposta de cada um quando colocava lá no questionário. Achei valioso, foi gostoso, assim, e eles colocaram, assim, para o grupo, alguns grupos apresentaram, porque o tempo era curto, isso que eram 2 aulas, né? Foi assim que aconteceu. Fugiu um pouquinho o sistema como ele é, né? Mas fluiu, de certa forma, fluiu. Não, a gente, né, tem que fazer adaptações conforme a turma, conforme, né, vai o andamento. Mas alguém já fez, pessoal? Só lembrando, a avaliação em pares é tipo a nossa formação em pares, né? Eu sou mais um condutor da reunião aqui, né? Enfim, temos aí a mesma formação, enfim, né? Ali no caso dos alunos também, né? Ali, claro que aí tem as pós, enfim, né? Mas, né, na graduação. Ali, no caso dos alunos, né, também estão ali na mesma série, ano, então por isso a avaliação em pares, né? Entre eles, sem ser o professor. Não sei se mais alguém fez essa experiência, se deu certo, o que achou. Eu trabalhava numa escola do MST, né? A escola do Estado com a proposta do MST. Aí lá, os alunos avaliavam os professores. Tem algumas formas, né? Ano passado teve lá mesmo que escolas que não têm essa proposta, né? Teve lá aquela avaliação online, né? Que os professores alguns ganharam tablet, é uma espécie de avaliação do professor, né? Mas nessa escola, os alunos iam no conselho de classe, né? Ia lá o líder da sala e lia o relatório da sala. Então, eu achava interessante, né? Eles falavam, apontavam algumas coisas. Claro, tem que filtrar, né? Porque eles são adolescentes, crianças, enfim, né? Às vezes levam, são meio imparcial, né? Mas assim dá para aproveitar alguma coisa. Eu lembro que tinha uma avaliação lá, alguém falou: ah, tal professor é bom, explica bem, mas é metido, né? Então, o que é o professor metido, né? Então, tem que filtrar, né? Na sala, a mesma coisa. Às vezes vão pelo grau de afinidade, amizade, né? Mas sempre dá para aproveitar alguma coisa. E aí, a ideia das rubricas é o quê? Direcionar, né? Apontar o que eles precisam avaliar. Porque, claro, vai por eles avaliar um trabalho, né? O que é para avaliar aqui, professor? Não vai saber, né? Tem que orientar, enfim, né? Avaliar ali a questão do domínio, enfim, né? Deixa eu ver o que o professor Jean escreveu aqui. Ótima forma de fazer pressão psicológica nos professores. É. Mas ali era da escola mesmo, sabe? Era ali da escola, enfim, né? Muitos professores não gostavam mesmo, né? Não gostavam, não achavam legal. Eu ficava curioso para saber, né? Eles falavam uma vez, o professor, eu falava muito rápido, né? O professor Luiz fala muito rápido, a gente não entende nada. O jeito que eles falaram foi um pouco agressivo, né? Mas foi algo que eu levei, né? Eu tenho que falar mais devagar, enfim. Enfim, mas alguns não concordavam mesmo, né? Aqui. Aí, como eu falei, né? A avaliação em pares é o quê? É os alunos fazerem uma avaliação entre eles ali, né? Se autoavaliar, avaliar o colega, né? Avaliar o grupo, enfim. E aí, para isso, como eu falei, tem que ter os critérios, tem que aí a gente chama de rubricas, né? Tem as rubricas. O que eles vão avaliar nesse trabalho? Tem que direcionar, né? Porque eles não têm experiência com isso, então eles têm que avaliar. Pessoal, essa avaliação em pares, tá? Vocês podem fazer sobre o projeto, sobre
estudo de caso, né, que nós estudamos na última reunião, ou sobre outra metodologia, tá? Usei outra metodologia, vou usar a avaliação em pares. Vocês podem estar utilizando em pares, em dupla, em trio, né? Enfim. Aí aqui tem o modelo das rubricas, né? É importante ter definido os critérios, né? Tudo bem, prof. Está auxiliando tranquilo. Então, vamos ver o exemplo aqui das rubricas, né? As rubricas, né, são aí definidas por critérios e níveis, tá? Depois vocês vão criar aí 3 critérios e os diferentes níveis de cada critério. Então, aqui, por exemplo, os critérios escolhidos nessa rúbrica, né? Engajamento, trabalho colaborativo e compreensão do tema. Esses 3 critérios que vão ser avaliados, né, sobre o estudo de caso, né? Um exemplo. Aí tem lá, não atendeu. O aluno que não atendeu, né, não aprendeu nada sobre, não teve nenhuma pontuação sobre engajamento, né, sobre engajamento da participação. Por que aconteceu isso com ele? Participou pouco das discussões, demonstrou pouco interesse, né? E o que atendeu parcialmente? Ele participou da maioria das atividades, deu algumas ideias e cumpriu o que lhe foi pedido. O atendeu integralmente, foi muito ativo, trouxe ideias criativas e demonstrou entusiasmo, né, em aprender sobre o tema. É aquele aluno que vai além, né? Aí o trabalho colaborativo, outro critério. Primeiro nível, que não atendeu, não teve nota de trabalho colaborativo. O que aconteceu com ele? Teve dificuldade em ouvir os colegas, aceitar opiniões diferentes, participou pouco das tarefas do grupo, né? E o que atendeu parcialmente? Trabalhou bem em equipe, respeitou as opiniões dos colegas e ajudou na execução das tarefas. O que atendeu integralmente, teve aí um bom trabalho colaborativo. Foi um excelente parceiro, mediou conflitos com respeito e garantiu que todos estivessem incluídos, né? Aí outro critério, compreensão do tema. O aluno que, né, não atendeu esse critério, demonstrou confusão sobre o conceito de clima, vegetação, relevo, e não pesquisou sobre o tema, né? O aluno que atendeu parcialmente mostrou que entendeu as características principais do domínio morfoclimático e realizou as pesquisas. O que atendeu integralmente demonstrou o domínio do conteúdo, explicou bem as relações entre clima e relevo e trouxe informações extras, né? Então, integralmente é aquele que traz a mais. Então, essas são as rubricas, né? Aqui um modelo para avaliar o estudo de caso, né? Se vocês forem fazer, você pode fazer outros critérios, mais níveis, né? Então, depende do que... Se for fazer com os alunos, né, pode ser feito em forma de itens, né? De questões de múltipla escolha, por exemplo, engajamento, né? Aí explica para eles o que é engajamento, né? Ou, por exemplo, a questão da apresentação. Apresentou de forma clara o conteúdo. Primeira opção. A segunda opção, apresentou conteúdo de forma confusa, né? Teve confusão em alguns pontos. A segunda opção. Aí a terceira, não apresentou de forma clara, não foi possível compreender, enfim. Aí ele vai lá e marca, né? O que ele achou do grupo, dá para fazer em forma de questões objetivas que aí direcionam um pouco o que eles precisam avaliar, né? Numa primeira experiência, depois eles podem ir modificando, né? Aqui, e os resultados, né? Quais são os resultados deixa eu voltar aí. Os resultados da avaliação em pares, das rubricas, né? Analisar as rubricas e feedbacks para localizar dúvidas sobre os domínios morfoclimáticos, planejar explicações diagnósticas, caso surjam, né, erros comuns nas avaliações, elevar a complexidade, se a turma já domina o tema, né, dá para elevar, tornar mais complexo, trazer novos elementos, refinar a rúbrica, ajustar critérios de correção para as próximas aulas, com base nas dificuldades dos estudantes. Então, são esses os ganhos. Bom, já chegamos aqui no em ação, né, na prática, ele é maior, ele tem mais tempo hoje, então, por isso a gente chegou mais cedo. Então, pessoal, de forma resumida, nós vimos aí, né, a possibilidade de uma avaliação em pares para fazer com estudo de caso com outra metodologia que vocês acharem, né, que dá para fazer. E também a questão das rubricas. As rubricas é para direcionar o que vai ser avaliado, né? Porque não dá para falar para o aluno, né, entregar lá, pedir para ele avaliar. Avalie o colega, o que você achou da apresentação, né? Às vezes ele não tem conhecimento também, né, para avaliar, então tem que ter os critérios e as rubricas do que vai ser avaliado, certo? Pessoal,
aqui eu vou... Novamente, a gente vai dividir a sala em grupo, né? E aí vamos fazer a... Eu já vou mostrar o que é atividade, tá? Então, eu peço que vocês prestem atenção aqui para a gente ver o que vai ser a atividade. Então, vocês vão receber novamente, né, esse material aqui. Está dividido ali no lado esquerdo em guias, né, em grupos. Então, a turma será dividida em 5 participantes, em 4 grupos, né, 5 participantes no máximo. O grupo precisa escolher um redator e um relator. O importante é escolher o relator, né, quem vai ali, para a gente agilizar no final. Cada grupo vai criar uma rubrica para avaliação em pares, tá? Já vou mostrar a tabela. Observe o modelo da rubrica do material de apoio. Então, vocês podem olhar aqui esse exemplo, que está na primeira página, depois vai para os grupos, né? O grupo 1. Aqui o grupo 1, né? Cada grupo tem uma aula. O grupo 1 é a aula sobre tipos de vegetação do Brasil, Mata dos Pinhais e o Pampa. Então, o grupo vai olhar para essa aula e vai criar aqui 3 critérios. O que eu vou avaliar sobre esse conteúdo? Tá? Vou avaliar ali o engajamento. Fiz um trabalho em grupo, vou avaliar o engajamento. Então, aí vai definir. O aluno que atendeu, que tirou pontuação máxima do engajamento, o que ele fez? O aluno que atendeu parcialmente, né? Descreve, detalha, né? Cada nível. Primeiro, né, escolhe o critério, depois detalha cada nível, né? Mas primeiro tem que ter o critério. O que vai ser avaliado? Foi a oralidade dele? Então, né? O aluno que atendeu, ele se expressou bem, né? Tem o domínio, mostrou que compreendeu o conteúdo, trouxe outros exemplos, conseguiu relacionar. O aluno que atendeu parcialmente, apresentou os conceitos, teve domínio, mas não conseguiu relacionar. O aluno que não entendeu, na oralidade, ele não conseguiu explicar, fez confusão, né? Assim por diante. Aí o grupo 2 tem outra aula, né? Outra aula do grupo 2 é sobre domínios morfoclimáticos do Brasil. O grupo 3 é outra aula sobre domínios morfoclimáticos do Brasil. Você repetiu, o 2 e o 3 repetiu, né? O grupo 4, as implicações do desmatamento no Brasil, tá? Eu vou colar aí no chat o link. Peço que vocês abram o material, né, para depois, quando vocês irem para o subgrupo. Pessoal, peço que levanta a mão quem participou aqui dessa Meet, na última reunião, nessa Meet gravada. Só para... Se quiser participar, não tem problema. Vai repetir, né? Já estamos na 5ª reunião, então... Ninguém levantou a mão? O professor levanta e segura levantado. Agora já demos uma volta na turma aí. Professora Débora, Eduardo, Renato. Tá. Certo, eu vou dividir aqui, tá? Hoje é 30 minutos para fazer essa atividade. Então.
É bom, pessoal. Então ficou assim, tá? O grupo 1 ficou o professor Jean Carlos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só dá um joinha aí. Eu estava dividindo os grupos, por isso estava em silêncio. Aí. Beleza, obrigado. Professor Jean Carlos no grupo 1, professora Giane, Luísa, Paulo Sérgio e Rosângela, tá? Isso no grupo 1. Ficou 2 grupos com 5, 2 grupos com 4 pessoas. O grupo 2, Aparecida, Débora, Eduardo e Maria. Grupo 3, Adair, Adriana, Ivone, Renato e Shirley. E o grupo 4, Beatriz, Eliane, Frank e José. Tá? Ficou assim, essa divisão. Eu vou abrir aqui os grupos, tá? Quem recebeu o convite, que vai ficar aqui, tá? Então, aceite os convites. Bom, pessoal, vocês são o grupo 1, tá? Então, vocês vão olhar aqui para essa... Vão olhar aqui para essa aula, né? Aula aqui sobre tipos de vegetação no Brasil, Mato dos Pinhais e Pampa. Vamos pensar o que vocês avaliariam sobre essa aula, né? Então, aí escreve o critério aqui, né? Qual o critério que vai ser avaliado? O entendimento do mínimo climático, né? Por exemplo. E aí vai o aluno que atendeu, o que ele tem que fazer para ter a nota máxima nesse critério. O aluno que atendeu parcialmente, o que não atendeu. Então, descrever cada um dos níveis, né? Mas primeiro tem que escolher o critério, certo? Eu vou lá no outro grupo, depois eu volto aqui, daí se vocês tiverem alguma dúvida, nós conversamos mais. Quem que é bom de digitar? Vou eleger o Jean. Vocês também elegem o Jean? É jovem, né, gente? Vamos catar ele aí, ó. Esses jovens dominam tudo. Beleza. Tá feito, Jean. Você manda ver aí, ó. E a senhora apresenta, Giane. Você Pode ser, sem desinibida. problema. Você desinibida. Eu sou metida, né? Ai, tanto Não, nervoso. imagina. Eu queria ter metade da tua metidez, então. Queria ser metida também. Eu, na quarta-feira, tenho 11 aulas. E daí, formadores, a gente fica louco, né? Bem isso que eu estava falando, eu estava querendo desistir do curso, não estou aguentando, gente. Chega essa hora, eu quero dormir. Eu estou querendo dormir de canseira, ainda peguei uma gripe, tomei antialérgico, eu estou zonza, que eu não estou nem escutando direito. Minha cabeça está bem voada mesmo. Nossa, a vaga no céu tá garantida. Mas vamos lá. Para duas vidas, né? Se tiver vida após a morte, a gente vai voltar. Já pagou por 2 vidas, mais ou menos, né? Os pecados. Tá louco. Vamos lá. Eu estava falando com o microfone fechado. O meu teclado ele tá sem o C cedilha. Ele é um modelo sem C cedilha, esse aqui. Mas não tem problema. Não tem problema, vai com C, com 2 todo mundo S. entende. Coloca 2 S. Já resolve. Ai. Bom, vocês abriram lá já o slide da aula 18? Não sei se vocês querem fazer a apresentação do slide da aula, lá onde tem que preencher. Não sei se o Jean vai abrir aí para a gente olhando e preenchendo. O Jean já está apresentando, né? Uhum. Beleza. Tá, crio uma rúbrica para avaliação em pares, tendo como base o trabalho realizado a partir da metodologia do estudo de casos da aula 18. Defina 3 critérios de avaliação e 3 níveis de entendimento para esses critérios. Então, a gente vai ter que colocar o critério 1, poderia ser oralidade, dedicação, critérios assim. Aí, se atendeu parcialmente, se entendeu inteiro, parcialmente, e se não atendeu. Uhum. Tá bom. Então, o tema da aula lá, como o professor falou, né? Tipos de vegetação no Brasil: Mata dos Pinhais e Pampa. Isso. Então, esse seria o tema da aula, né? E o
o descritor lá compreender a relação entre a vegetação e outros elementos naturais. Então, acho que dá para ficar o tempo todo aí, né, dessa diferenciação, né, da localização entre as áreas, né, onde é que está a Mata de Pinhais, onde é que está o Pampas, que se ocupam a mesma região, as diferenças, né, dos outros elementos aí, se o relevo acaba influenciando o clima ou não, né? Eu acho que é Como mais o Jean o falou clima, também. né? A questão do clima aí vai influenciar esse tipo de vegetação em toda parte do mundo, né? Não só a nível de Brasil. Primeiro critério ali, então, acho que o Jean tinha falado... Acho que a questão da oralidade, né, Jean? O professor deu a ideia Sim. da oralidade. Uhum. Fica em azul. Oralidade, discernimento? Quer dizer que entendeu o que tá falando? Compreensão, né? Eu acho que dá para usar dois, Jean. Eu acho que o discernimento já dá para usar ali como primeiro critério, se ele conseguiu discernir, né, as regiões. A oralidade, eu acho que já pode entrar como segundo critério. Bom, mas isso é uma opinião minha, né? Não precisa ser necessariamente isso. E a oralidade, se ele discerniu, né, se ele consegue expressar no segundo momento aquilo que ele discerniu. Compreensão caberia ali também? Ou nesse, já entraria no discernimento? Sim, eu acho que já está no discernimento. Entra, né? Uhum. E, tipo, o que eles conhecem, né, desse tipo de vegetação? Se eles têm tipo, uma sondagem, se eles têm um conhecimento já sobre isso? Conhecimentos prévios. Não sei se entraria ali também, ou eu que estou viajando. Deixa eu ver aqui no exemplo. Gente, eu cheguei atrasada, eu acho que eu entrei no grupo de vocês, né? O importante é que está no grupo. Pode chegar aqui, não tem problema. Eu tive um problema na internet, só consegui entrar agora. Está na mesa. O terceiro item, será que a gente coloca assim o que ele conseguiu abordar de características dessas duas vegetações, né? A quantidade de características apresentadas, né? O acervo que ele conseguiu passar e as informações. Como é que a gente vai escrever? Compreendeu as características típicas de cada bioma aí, de cada morfologia, né? De cada tipo de vegetação, né? De acordo com o relevo, com o clima da região. Não sei se é isso. Acho que talvez um termo para poder expressar isso daí seria a correlação, né? Se ele conseguiu relacionar os fatores entre eles, né? Uhum. Se o aluno teve esse entendimento que o clima vai determinar, vai estar correlacionado ao tipo de vegetação, né, de cada região. É isso aí. Será que o discernimento não entra nesse último? Compreendido. Eu acho que não, prof. Eu acho que dá para usar. Bom, pode ser também, né? Mas, assim, pelo que eu entendi ali do discernimento, é se ele conseguiu discernir, né, os dois biomas, né? Sim. A mata de araucária e os pampas, né? Então, se ele conseguiu diferenciar. A gente poderia colocar entre parênteses, diferenciar os dois. E aí a compreensão... E ele pode também, ao mesmo tempo, descrever, né? O que ele entendeu daquilo ali. Isso.
fazendo uma pequena descrição do que ele acabou de discernir, né, do que ele acabou de adquirir como... Uhum. Isso. Colocando uma observação já melhora, né? Pedir para o aluno fazer uma pequena descrição do que ele acabou de aprender, né? Do jeito que ele entendeu, não aquela coisa formal, né? Para ver se ele realmente entendeu, né? Algumas características, né? Tem características que são, né? Mas marcou ali, né? A explicação durante a apresentação. Tem alguém já digitando? Sim. É que eu não estou vendo a tela. Não sei se eu editei errado. Se você clicar ali no grupo 1, professora, vai aparecer a tabela num tamanho maior, embora o Jean esteja apresentando. Tá, agora eu vi. Aí dá para a gente ir acompanhando o que ele está digitando. É que eu não tô... É agora que eu vi. Aí, fica melhor. Agora viu. Agora entendi. Agora está aparecendo. Gente, só sem querer atrapalhar, esse link que o professor postou aqui no chat é esse que a gente vai postar na atividade? Eu acho que é esse que o professor compartilhou com nós, não é? Isso, é esse que está no chat. É esse mesmo, é o mesmo para todo mundo. Tá. Na reunião. Isso, é esse aí. Aqui, a gente vai ter que estabelecer também que forma que ele entendeu ou que entendeu parcialmente. Então, do discernimento, conseguiu diferenciar as vegetações. Para ele que ele tenha entendido, a gente tem que colocar, então, compreendeu que em cada vegetação possui tipos diferentes de árvores e climas que estão associados a essa vegetação. Aí o parcialmente, só entendeu que as árvores são diferentes. Aí o não entendeu. Tá dormindo na sala de aula. Tá viajando na maionese. Contando carneirinho. Então teria que ser um complexo, um mediano e um voando. E o ruim. Isso. Pode ser. Isso. Ali para não repetir as duas palavras distintas, vegetações distintas com espécies diferentes, é trocar uma por diferentes. Pode ser a primeira também? Troquei a primeira já. Com espécies distintas, estão relacionadas a um clima. Atendeu parcialmente. Compreendeu. Coberturas vegetais são diferentes, porém não relacionou o clima. Seria isso? Pode ser, vocês acham? É isso que você ia escrever, né?
As relacionou. Não abordou o clima e forma do relevo também, não seria? Uhum, pode ser. Porque Pampa, o relevo do Pampa não é das matas de araucária, né? Sim, bem diferente. Mais planície, né? O Pampa. É, Enquanto a Araucária é mais planalto. e Pampa não adianta, né? Muito diferente. Aí eu vou colocar que não compreendeu aqui o conceito. Ou não correlacionou nenhum conceito, né? Pode ser? ser. Uhum. Ali, a vegetação, inclusive, com o tipo de solo, né? Além do clima, forma do relevo e tipo de solo. Não dá para pôr solo também? Aqui na primeira eu não citei Hum. o solo e o clima. Aí, digo, o solo e o Coloca relevo, teria que clima, colocar. relevo e solo. Ai. Um clima, Que a gente forma, sabe que o solo do Pampa, aquela região, é um solo já mais enfraquecido, né? solo. Solo antigo. Uma área de Perfeito. desertificação. Uhum. Bem simples, sucinto. Tá da oralidade. O aluno soube expressar. Não, pera. Muito bem. Suas ideias. Com seu público. Parece o programa da Eliana, que eu tô me referindo. Ah, esse aqui ficou legal como meio ponto. Não se dedicou o suficiente para aprender o conteúdo, errou algumas palavras, ali uns termos que são fáceis, mas possuem uma boa oralidade. É isso mesmo. O famoso encheu linguiça, né?
Terceiro ponto. O senhor realmente ter compreendido os temas e conseguiu relacionar com a realidade. Apresentou segurança na expressão. Ah, não, é na oralidade isso. Seria Apresentou assim, um certo domínio de conhecimento sobre o assunto apresentado, sei lá. Domínio sobre o conteúdo também, né? Poderia ser. Conhecimento sobre o conteúdo. Eu esquecendo os acentos. Na verdade, é preguiça de colocar. O Google corrige. Nível de entendimento parcial. Tirando algum detalhe importante da primeira colocação. Compreendimento parcial, não. Relacionou. Seu conhecimento. Nível de compreensão é melhor. Compreensão parcial, né? Compreensão parcial não relacionou seu conhecimento com o conteúdo. Já tá bom. É empírico quando é diário, né? Empírico com o conteúdo. Eu não escuto essa palavra desde a faculdade. Ai. Tá muito chique. Parece que foi o ChatGPT. Não se relaciona com o clima, tá? Colocar mal soube explicar. Mal soube explicar. Seu conteúdo. Seu conteúdo. Abaixo do básico. Abaixo do básico. Esse é aquele que ficou dormindo na sala. Né? Esse é. E tem bastante que fica dormindo na sala. Essas ditas mídias noturnas que eles ficam olhando, no outro dia estão com o cérebro azedo, sem condição de pensar. O desgaste dessa molecada chega a dar pena. Eu tiro o sarro deles que eles ficam jogando Free Fire até 4 horas da manhã. Aí acorda meio-dia no outro dia e mesmo assim ainda estão acabados. É porque as horas de sono, né, que a partir das 10 da noite até a meia-noite é a que melhor recupera, né, o cansaço mental, e eles não levam a sério. Se não tiver alguém fiscalizando em casa, meu Deus, esses pais não estão com nada na vida, credo. Não é fácil. É a negligência, né, dos pais em terceirizar o cuidado com os filhos.
o terceiro cuidado tem que saber quem ele vai colocar para cuidar deles, que é difícil, né? Falta de dinheiro, eles ficam abandonados. Eles terceirizam para a escola, né? Eles querem que a escola faça isso, e a gente está de mãos atadas. Ah, tem um espaço ali para colocar nome do grupo, gente? Tem, né? É em cima, grupo 1 e o nome nosso. Vou colocar aqui. Isso. Ordem alfabética aparece nós no grupo aí? Jean, Eu tenho que... tá pondo o teu nome, vamos ver quem que está na nossa lista aí. Tiane, Luísa, Marcela. Vai. Não sei se precisa ser em ordem, mas tudo bem, né? E Paulo? Isso. O Paulo. E o professor. O professor tá É na turista lista na agora. turma? Vou colocar aqui Luiz Braga. É. Só observando, estou ajeitando a chamada aqui, para deixar tudo pronto. Como os alunos falam, pode passear, professor. Vou tomar uma água. Vou tomar água hoje, professor. É. Aí volta a salta virada. Alguém tacou alguma coisa no olho do outro? Aí tá com o olho desse tamanho. Eu estava falando outro dia, não sei, eu estudava lá em Marmeleira, cidade pequena, né? Nós tínhamos na época, lá em 96, 95, uma hora vaga, que não tinha ensino religioso. Aí nessa hora vaga, a gente era liberado para ir para a rua. E nós éramos do campo, então para nós era uma festa. A gente ia em mercadinho, comprava doce, atravessava a rua. Nunca acontecia nada, nunca aconteceu nada, né? Os alunos de hoje parece que se você deixar sozinho, alguma coisa vai acontecer. Vai dar alguém vai se machucar, alguém vai se bater, vai quebrar um osso, né? Lá no estadual? Oi? Lá no estadual? Isso, lá no estadual. Mas isso lá nos anos 90, né? Eu não sei, tinha uma hora, depois acabou a hora vaga, essa hora vaga, e veio o ensino religioso. Eu sei que os alunos falam, nós queremos nosso direito da aula vaga, de novo. E bom que era, né? A gente ia passear, os pais mandavam comprar coisa, né? Tinha um colega meu que ia vender queijo naquela, trazia um sacão de queijo, aí ia vender queijo nas casas, né? Nessa hora, eu morava lá 30, 40 quilômetros da cidade, aí ele ia entregar os queijos que o pai e a mãe faziam. Sabe que isso ajudava muito na questão de empreendedorismo, para eles acompanhavam um colega ali e faziam negócios, né? E tem um ladinho, claro, hoje nada isso é seguro, né? A gente permitir, vão comercializar droga na sala, na rua. Aqui no A colégio. gente tinha mais autonomia, né, para as coisas também. Aqui a gente tem Verdade. casa de vape, professora, comércio de vape no colégio. Tinha os traficantinhos, na verdade não era nem gente pobre, era gente rica aqui da cidade, as menininhas ricas, vendendo vape pros piazinhos lá das outras séries. É tudo a seu Amanhã eu tempo, vou vai passar. aparecendo coisa nova. Falando em Marmeleira, amanhã eu vou para Marmeleira, vou passar aí na cidade pro Jean, agora tem pedágio aí, R$60 para ir, 60 para voltar. E se pegar o pedágio, tem desde Capitão até Beltrão, tem 3 radar. Mas de 60, inclusive. Ah, o radar, sim, tem o radar. Radar. Tem um num posto ali, e um numa reta, numa descida, e outro lá perto de Beltrão. Tem 3 agora, mais o pedágio. Foi uns 15 anos para duplicar ali, agora que está duplicado, foi entregue pro pedágio. Um pedágio, não sei se vocês já viram, né? Mas nunca tinha visto. É um pedágio, não é aquele pedágio com cancela, é um pedágio eletrônico. Tem tipo por cima, sabe, da BR, tem uma, como é que chama? Um haste, né? E aí você passa lá e pega. Aí eu cheguei... Como? Chama, né? Tá dando um problema danado lá em São Paulo. Porque então, eu cheguei... tá mandando cobrança do pedágio para quem nunca passou pelo pedágio, né? Aí entra aquela questão do pessoal usar placa clonada, né? Ixi, isso dá um ruim danado. Essa semana acho que o presidente isentou, né, o pedágio das rodovias federais de São Paulo, desse free flow aí que deu problema.
Então, ali eles falaram que para colar uma tag, né? Para ir passa e pega, ou vou baixar o aplicativo. Eu baixei o aplicativo. Aí cheguei lá, já tinha o e-mail para pagar, enfim. Então, e no Paraná está dando um problema, né? Os deputados de oposição entraram com processo, porque durante o leilão ninguém falou nada de free flow, né? De que ia ser esse sistema. Sim, é verdade. E aí, as empresas começaram a instalá-las, já foram direto para o free flow, sem aviso prévio nenhum. Sim. Porque né, olhar ali o outro, tem cancela, tem a óbito, tem pessoas, né? Parece que algumas motos que passaram em alta velocidade estavam sendo cobradas como caminhões, porque daí deu um problema do reconhecimento da câmera ali, parece que o veículo é maior, aí cobrou como caminhão. Mas o mais doído de tudo isso é saber que eu paguei pela construção dessa estrada, o governador vendeu, não me deu R$10, e ainda tenho que pagar para passar por ela e continuar pagando imposto. Sim. O mesmo imposto que foi cobrado para construir essa estrada. Isso é o que mais me dói. E tem uns trechos ali que não tem mudança, só pintaram e colocaram aqueles postos com posto, com guincho, com ambulância. Muitas áreas estavam com a estrada muito boa. Sim. Ali se for duplicar, tem uns trechos de pedra de realeza que tem paredão de pedra dos dois lados, vai anos para duplicar ali. Né? Bom, pessoal, os colegas estão voltando para cá, né? A gente falou do governo, mas não falamos do RCO, então tá tudo certo. E a gente não disse qual governo que foi, né? Como? Não citamos nomes. Sim, você está falando de São Paulo. Lembrando que são 26 estados, 5.560 municípios, então. Sim. E nem falamos desse país também, né? Isso. Pessoal, então, vamos... Aqui a gente tem um tempo, tá? Vamos fazer a leitura. Eu peço que vocês, né, aí, quem for ler, fiquem atentos para a gente agilizar. Depois não tem o Rafa, tem um slide sobre o bullying, sobre cyberbullying ligado ao ECA Digital, né? Que agora aí do dia 17, né, teve ali uma ampliação na questão do ECA Digital, enfim, né? É importante para a questão da implementação a gente falar sobre isso, tá? No grupo 1, quem que vai falar? Pode ler umas duas, professor, não precisa ser todas, tá? Umas duas rubricas. Oi. Aqui tem como fazer maior isso aqui? Peraí. Consegui. Então, o critério de discernimento conseguiu diferenciar as duas vegetações. Não, atendeu, compreendeu que nos diferentes lugares citados existem vegetações diferentes, com espécies distintas, e que estão relacionados a um clima, forma do relevo e tipo de solo. Estamos falando de araucária e pampa, né, pessoal? Essa aula contempla isso. Atendeu parcialmente, compreendeu que nas duas regiões as coberturas vegetais são diferentes, porém não relaciona com o clima e forma de relevo e o tipo de solo. E não atendeu, ele não correlacionou nenhum conceito. Da oralidade, forma que o aluno apresentou o tema durante a exposição. O aluno expressou muito bem suas ideias, não apresentou dificuldade na hora de se comunicar com seu público, a forma como ele atendeu, e atendeu parcialmente. Aluno, ele não se dedicou o suficiente para aprender o conteúdo, errou palavras, mas possuía uma boa oralidade. E não atendeu, ele não sabia o que estava apresentando, copiou um roteiro pronto, não possuía oralidade alguma. E no critério que mostrou realmente ter compreendido os temas, conseguiu relacionar com a realidade, apresentou ter um bom conhecimento sobre o conteúdo, conseguiu relacionar com a realidade e trouxe curiosidades além das básicas. Muito interessante quando ele coloca uma curiosidade, né, alguma coisa diferente. No intermediário ali, o nível de compreensão parcial não relacionou o seu conhecimento empírico com o conteúdo. E o ponto negativo que ele mal soube explicar seu conteúdo abaixo do básico. Então, quando o aluno que dorme, né, ele não sabe nada mesmo. E, de certa forma, né, nem todo aluno vai contemplar todos esses itens, isso por mais bonzinho que ele seja, dedicado, mas é uma pontuação que a gente vê que é importante observar eles. Isso, beleza. Obrigado, grupo 1, né? Bem explicado ali, né? Os 3 critérios, né? Essa questão da oralidade é importante.
né, trazer exemplos, então ficou bem definido o que ele tem que fazer para atingir, como a prof falou, né? Sempre vai ficar alguma coisinha, né? Mas na avaliação ali a gente, né, acaba. Esse é a questão da avaliação, né? Que é complexa por isso, né? Então, beleza, obrigado, grupo 1. No grupo 2, pessoal, quem que vai ler no grupo 2? Vamos lá, gente, grupo 2. Eu aqui. Então, professora, posso citar um só? Ali? Pode ser 2, prof, porque a gente está com 2? tempo. Uhum. Então, tá. Ali, a compreender o primeiro critério, né? O compreender a relação entre clima, vegetação e relevo. O que seria isso não atendeu? Que ele conseguiu relacionar os três na sua apresentação oral, ele conseguiu passar isso para a gente. O parcialmente identifica as relações entre clima, vegetação e relevo em alguns domínios, né? Se perde ali na apresentação. E o não atendeu não percebeu a relação entre clima e vegetação com o relevo. Compreender as ações antrópicas dos domínios, que é assim, quando a gente vai passar para eles a questão do morfoclimático, né, como no vídeo lá da geografia e da biologia, a gente tem que colocar ali a questão, né, do impacto de sociedade. Daí aqui, ó, não atendeu, analisando criticamente os impactos ambientais da ação antrópica em cada domínio e propondo soluções, né, de sustentabilidade ou de resolução de problemas de uma forma mais, assim, mais contundente, né, que pesquisou, se dedicou um pouquinho mais. O que seria o atendeu parcialmente? Né? Ele entendeu os impactos ambientais, ele entendeu que a sociedade impacta esse domínio, porém de uma forma parcial, talvez não tenha dominado a questão da sustentabilidade, não conseguiu relacionar, né, com essa questão de sustentabilidade. E o que não entenderia, né, o que não atendeu? Que ele não percebeu impactos ambientais no seu domínio, não trouxe essa questão, né? Não teve ali o feeling para pegar aonde a sociedade, dentro do domínio que ele estava estudando ou apresentando, ele acabou não percebendo o impacto da sociedade nesse domínio. Isso, beleza, né? Então, é isso que a gente está falando, né? O que atendeu, ele traz algo a mais, ele soluções de sustentabilidade, né? Ele acrescenta algo a De mais. uma forma mais crítica, né? Se expressando melhor. Sim, ele não compreendeu só por compreender, decorou o conteúdo, né? Ele conseguiu relacionar, enfim, trouxe algo a mais. Então, beleza, está bem explicado também. Obrigado, grupo 2. Obrigada, prof. O grupo 3, quem vai falar no grupo 3? Vamos lá, são 2 critérios ali, né? Quem vai falar no grupo 3? Posso, então, prof? Sim. Aqui, a compreensão do domínio morfoclimático como critério para o aluno, né? Se ele atendeu corretamente o entendimento dos domínios morfoclimático, ali enfatizando a localização, a localização precisa, nomeando, diferenciando esses domínios morfoclimáticos. E atendeu parcialmente indica que ele não conseguiu... alguma coisa ele consegue citar através de exemplos, muitas vezes ele não consegue diferenciar que aquele exemplo de um domínio em relação ao outro, ele está dando exemplo de um, falando de um, mas aquele exemplo é de outro, ele não consegue ter essa compreensão, porque ele ainda não conseguiu identificar, ele acaba confundindo os domínios morfoclimáticos. Aí a gente subentende que ele não entendeu o conteúdo, tá? O critério 2 ali, caracterização dos elementos naturais, clima, relevo, né? Se ele atendeu os critérios, descreve corretamente a interação entre os elementos naturais e humano, ele consegue descrever a relação do homem e esses domínios, as ações humanas sobre esses domínios, a importância desses domínios, mas a importância também da atividade econômica, como ele consegue relacionar e entender isso, entender a necessidade da preservação sobre, né, os biomas, mas entender também a questão econômica, e como que se teria uma solução para isso. Então, ele consegue ter essa interação, essa dimensão entre a relação
aí os biomas e as questões humanas, a econômica principalmente, né? Não entendeu isso, apresenta uma explicação de forma superficial, né? Superficialmente ele descreve, mas não consegue aí interagir esses dois elementos. E não atendeu, não estabelece relação à ideia, ou apresenta uma ideia equivocada em relação aos elementos, tá? E o terceiro aqui é a relação entre os elementos naturais e a ação humana, né? Não a conseguir associar o passado e o presente, né? Não conseguir associar, por exemplo, uma área que se está tornando desertificação ou a areia tomando conta. Ele não conseguia associar que no passado ali tinha uma vegetação e hoje não tem mais e está no processo de desertificação ali, tá? Dando o exemplo aí dos pampas na região sudoeste do Rio Grande do Sul. Não atendeu ou atendeu parcialmente, apresenta uma associação parcial da relação antrópica com o domínio climático e não atendeu, não consegue dimensionar os impactos da relação humana com os domínios morfoclimáticos. Isso mesmo, obrigado por três, né? Também está bem explicado, e mais uma vez, a questão é o aluno que traz mais elementos, né? Sempre o que se destaca, enfim, né? E são 3 níveis ali, né? Achei interessante a relação entre os elementos naturais e a ação humana, né? Também é um item importante. Pessoal, o grupo 4. Quem vai falar do grupo 4? Sou eu, professor. Tá. Então, a gente colocou nos 3 critérios. O primeiro, a compreensão do problema. Quando ele atende, ele explica claramente o que vem a ser esse desmatamento e as suas causas. Quando é parcialmente, ele explica com algumas falhas, e quando ele não atende, ele não teve compreensão nenhuma. Nas consequências do desmatamento, quando ele atende, ele apresenta várias consequências de forma clara, explicando como foi esse desmatamento. Quando ele atende parcialmente, ele apresenta poucas consequências ou forma muito superficial, e quando ele não atende, ele não identifica nenhuma consequência. E com o uso dos exemplos, a gente colocou, quando ele atende, utiliza exemplos claros, com soluções viáveis para a realidade. Quando ele não atende parcialmente, ele utiliza exemplos poucos claros e sem detalhes nenhum. E quando ele não atende, ele não consegue exemplificar nenhuma solução para nenhum caso. Nosso grupo fez isso. Isso, beleza, obrigado por 4, né? Tem ali também o uso de exemplos, também é algo importante, né? Quando ele traz exemplos, se ele consegue relacionar, se não consegue, né? Também é um critério importante. Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais algo a acrescentar. Nós vimos, então, essa possibilidade de trabalhar com as rubricas, né? Avaliação em pares, né? Um colega avalia outro, um grupo avalia outro, uma autoavaliação ou uma autoavaliação, utilizando rubricas. A rubrica seria para direcionar, né? O que eles vão avaliar? Porque se ele avalia o teu colega, né? Ele vai, às vezes ele vai pelo lado mais da afinidade, enfim, né? E isso pode direcionar, ajudar ele, né? A avaliar, às vezes criar questões de múltiplas escolhas baseadas no critério, né? E depois, no final, deixar uma questão aberta para que ele escreva, né? Então, também é uma possibilidade. Vocês podem avaliar lá o estudo de caso ou outras metodologias, certo? E aí, pessoal, mais uma vez, tá? Deixa eu colar aqui de novo. Esse material, tá? Ele vai lá para o caderno de implementação, tá? Então, eu vou colar aqui, vocês podem... Não sei se alguém, às vezes, tem dificuldade para colar lá. Se aí pode falar que a gente faz em conjunto aqui, mas já foram algumas vezes, né? Então, vocês abram lá, né? Na segunda atividade, caderno de implementação, abre o caderno, no lado esquerdo tem lá registro na prática, né? Aí abre lá, aparece lá no slide, né? Reunião 5, aí cola lá. Beleza? Hoje não tem o RAF, tá? Seguindo aqui, então, tem alguns slides. Só reforçando, então vocês podem estar utilizando essa forma para trabalhar, né, para implementar, enfim, né? Aqui. Deixa eu seguir aqui. Então, pessoal, como eu falei, tem um momento para lá falar sobre o bullying, tá? O cyberbullying, para falar um pouquinho dessa ECA digital, tá? Então, para início de conversa, para sensibilizar, aqui tem um vídeo aqui, né, de uma menina, não tem imagem, tem o áudio, tá?
Assim, é importante falar, né? Porque às vezes alguém já passou por alguma situação de bullying, assim, que foi muito marcante, enfim, e pode trazer gatilhos, né? Que os psicólogos fazem, pode trazer alguma lembrança, enfim, só para lembrar. Eu vou passar o vídeo aqui para nós conversarmos um pouco. Chegou um ponto tão grande que eu não falo nada. Eu nunca reclamei, eu nunca falei nada, eu nunca cheguei, falei pra eles pararem. Eu nunca reclamei, entende? Eu achei que se eu reclamasse eu só piorasse. E eu ignorei durante 2 anos. Eu sempre achei que eu era o problema. E eu continuo achando. Você sabe quão horrível é você chegar na escola e um grupo de pessoas começarem a te vaiar por você ter uma coisa diferente? Não é legal. Você se sente mal de todos os jeitos. As pessoas só te zoam, elas só acham que é engraçado, então vamos fazer. Não é engraçado, não foi pra mim, nunca foi. Eu vou pintar meu cabelo de preto de novo. Não vou mais deixar azul, por mais que seja uma coisa que eu ame. Ninguém falou nada, esse é o problema, ninguém fala nada. Ninguém chega e fala: mano, isso tá muito errado, por que vocês estão fazendo isso? Não, todo mundo só olha e ri. Eu tento não ligar, eu juro, eu passei anos da minha vida tentando não ligar. Mas não dá mais, é horrível. Você para de ser você mesma pra ser outra pessoa. Você não usa mais o que você gosta, você não sabe mais o que usar. Sabe o que é se olhar no espelho e não ver mais quem é você? Bom, pessoal, ele tem, né, o relato da menina, né, se revolta com essa questão que acontece, que ninguém, né, as pessoas normalizam o bullying, que ela já tentou ignorar, mas não dá, né. Então, pessoal, alguém gostaria de falar como que está a situação do bullying na escola, como que está sendo, tem muitos casos, gostaria de citar algum caso, né, professora Cirlei? Assim, a gente tem muita... E o que eu observo na escola, e tem sido feito trabalho sobre isso com os alunos, principalmente os primeiros anos, que a gente sempre tem mais dificuldade em tudo, pelo menos na minha escola, os primeiros anos são os nossos focos de atenção, e assim, a gente percebe muito quando se tem que trabalhar em grupo. Por exemplo, agora com a Geografia do Paraná, eles querem muito que o aluno produza o produto final. E aí a gente tem que trabalhar muito em grupo. E aí você se depara, ontem também tive uma situação assim que aí até desmanchei o grupo e parei o trabalho, assim, por causa dos alunos inclusos, né? Então, de não aceitar os alunos no grupo. Vejam só, nós estamos quanto tempo trabalhando com a inclusão, eles vêm, né, desde a pré-escola convivendo com alunos que têm mais dificuldade, precisam de um tempo maior para aprender, né, e de repente ali no médio acontecem essas situações, porque eu acho que o bullying, ele está muito mais presente com os alunos maiores do que com os menores. Eu vejo assim, os sextos anos, eles têm uma compreensão muito maior de aceitação com o aluno que tem mais dificuldade, e o médio não. O médio a gente tem muito mais dificuldade. E outra questão, traduzindo esse vídeo, eu acho que a gente precisa muito do apoio de casa em relação a também trabalhar bastante a questão de quem, né, aquele que pratica, mas os pais também estarem orientando e trabalhando, e aqueles que sofrem, né, que a gente tem aluno que gosta de ser diferente, porque é ele, pintar o cabelo de cores diferentes, né, usar aqueles anel, ou pintar a unha, e isso acaba chamando atenção, e muitas vezes nem chega a ser um bullying, mas chama a atenção do outro, né, mas aquele
né, acaba se achando que está sendo com ele, às vezes até olha demais por estar diferente. Então, eu acho que também uma boa conversa em casa com os filhos, adolescentes, principalmente os pais, a família, a gente teria muito menos problemas, né? Claro, a escola fazendo sempre a nossa parte, que a gente está todo dia falando, né, explicando e trabalhando com eles. Sim, mas é importante, precisa da ajuda dos pais, né, para esclarecer, para falar, enfim. Então, é tudo isso, né? A Pro falou ali da questão do trabalho em grupo, né? Eu percebo que, às vezes, né, tem o bullying velado, né? Por exemplo, lá na escola tem uma menina também, né? Tem uns alunos ali que tem pai, enfim, mas tem, né? Tem um caso específico lá. E aí tinha bullying diretamente, brincadeiras, enfim, foi conversado, pararam. Mas na hora de fazer o grupo, né? Todo mundo exclui, vira as costas, né? Teve um caso do aluno que aconteceu um caso de bullying também, daí explicaram para ele, né, que não podia falar aquilo, tá? Daí ele falou assim, mas e no jogo, posso continuar falando? É só ao vivo que eu não posso falar? No jogo eu posso, né, quando ele joga online, enfim. Então ele não teve a conscientização, né, ele só não faz porque ele sabe que vai ter consequências, né? Então tem essa questão do bullying velado. E eu não sei, assim, se vocês, na escola de vocês, a gente tem mais problema com o médio em relação a isso. Com o fundamental, os menores, a gente não tem praticamente essas situações. Agora, com o médio, gente, tá difícil. E olha que, né, quanto tempo faz que a gente trabalha, explica, orienta eles, né? Mas parece que vai sempre por água abaixo, né? Mas quer dizer que alguma coisa está faltando. Algum ponto está sendo falho nisso, né? Então na minha escola é mais fundamental, só que os nossos médios têm turmas pequenas, o terceiro ano tem 13 alunos, o segundo tem 15, 16, então são turmas pequenas. Mas nós, professores, os primeiros, nós temos 4 primeiros de manhã, todos eles são acima de 35 alunos. Sim. Aí. A gente tem 5 segundos anos, todos acima de 30. Né? Os terceiros, todos acima de 35. Então, é bastante aluno, sabe? E dá a impressão que grande parte desses problemas é causado por isso, né? Por esses governos querendo encher nossas turmas. A gente devia trabalhar com 15 alunos para conseguir conversar. Os caras enfiam 40, aí esses problemas surgem, né? Sim. Professor Paulo? Não, professor, só retomando aquela sua fala, né, acho que a cidade era Marmeleiro, né, que tinha aula vaga lá, então essas questões, elas variam bastante, né, de acordo com a comunidade, então eu percebo assim, comunidades que são menores, né, acho que tem um pouquinho mais de controle. Então, por exemplo, eu estou na região de Maringá aqui, eu estou numa região que é periférica da cidade, mas já trabalhei em outras áreas também da cidade, regiões centrais, mas aqui está fora de controle, então já vem desde o município. Então, a gente tem vários problemas de agressão, de bullying, reincidentes. Quando chega no 6º ano, as crianças chegam sem limite nenhum, sem educação nenhuma, a linguagem é extremamente agressiva um com os outros, é o tempo todo xingando a mãe de um, a avó do outro, o pai do outro, porque o pai foi comprar cigarro e não voltou, porque a mãe isso, a mãe aquilo. Então, assim, é demais. E a coisa vai se agravando quando chega no ensino médio. 3º ano, eles criam grupos em redes sociais, e aí é generalizado o bullying, eles escolhem um lá, quando não é a questão do racismo, é a questão da gordofobia ou é a homofobia, eles sempre estão pegando alguém. Então, aqui, assim, e é um relato não só da escola onde eu estou nessa escola já faz 21 anos, então eu fui percebendo a mudança ao longo do tempo, né? Mas relato dos professores que vêm de outras escolas também, né? Em outras escolas que eu já trabalhei. Então, acho que varia de comunidade para comunidade, mas, assim, no geral, eu vejo, assim, que não é só no Brasil, né? No mundo, essa questão do bullying, da agressividade, ela está bem fora de controle. E aí isso se atribui muito à situação que o professor falou aí, né, que é a questão como a gente não tem um projeto de Estado, né, a gente não tem um projeto de governo, cada governo que entra fala uma coisa, a gente tem essa questão da polarização, que não é nacional, ela é mundial também, e isso vai acirrando. Aí você passa lá por questões como o CLT é xingado, né, por outro lado tem a questão lá de quem é MEI também, então eles vão misturando todas essas falas que vêm das redes sociais. 15 dias atrás, a gente teve aquela trend lá do treinando para ela quando ela dizer não. Vocês chegaram a ver, não? Que era uma situação assim. Então, crianças e adolescentes, né? Caso a mulher dissesse não para algum convite ou para um assédio, por exemplo, eles partiam para a agressão. Então, foi até matéria de Fantástico isso daí. O sujeito pegava lá aqueles
aqueles bonecos de treinar soco lá na academia e ia para cima dando facada, coisa assim, para mim tá fora de controle, assim, Então, mas lógico, né? Varia de comunidade para comunidade. Então, eu vejo que nos grandes centros, assim, a coisa é bem mais fora de controle mesmo. E aí, quando a gente faz os trabalhos, quando a gente reúne uma turma, então, na minha escola tem psicólogo, tem um grupo de psicólogos que fazem trabalho. Quando a gente reúne aquela turma mais problemática, aí todo mundo faz de conta que ouviu, faz de conta que entendeu, mas no dia seguinte volta de novo ali essa questão do bullying dissimulado, né, pelas redes sociais, em conversa baixa, não dando muito a entender, e se a gente deixar, sai mesmo do controle. E o problema é que eles acham que é normal, né? A gente está lidando o ensino médio, muitos deles já estão como menor aprendiz no mercado de trabalho. E eles acham normal isso, assim, tipo, você até explica, eles até tem um ouvem, mas virou as costas, tá tudo igual. Então, é preocupante porque isso está indo para frente, né? Uma última coisa, professor, isso que você falou do menor aprendiz, já várias instituições, né, o SENAC, o pessoal do SESI, o pessoal da Associação Comercial, já veio até a escola para pedir para a escola trabalhar essa questão de convívio entre os alunos, porque quando eles chegam no mercado de trabalho, eles chegam da mesma forma, com falta de respeito, com falta de educação, sem limite, né? Eles falam o que quer. Esses dias eu estava internado num hospital aqui, eu fiquei horrorizado ali, porque na enfermagem, o linguajar que eles usavam, eles não estavam nem aí se tinha paciente, se tinha médico, se não tinha. Então, isso já está chegando, né? Eles já saíram da escola assim e já estão indo para o mercado de trabalho assim. Isso. Essa questão que o senhor falou das comunidades, né? Por exemplo, você falou que o trabalho ali é uma comunidade, então eles convivem mais, os pais, enfim, então realmente, né? Dependendo da comunidade, tem, né, porque os pais se conhecem, enfim, então tem às vezes um respeito maior, ou até brincam mais, né? Daí você vai intervir. Não, professor, é só brincadeira, a gente brinca assim mesmo aí, mas tem que intervir, que às vezes é uma situação que, mesmo que o outro não se ofendeu, aparentemente, né? Tem que intervir. Professora Beatriz? Não, eu ia comentar que a gente escuta muito nas redes sociais a fala de que, né, relatos de pais falando, né, que já foi à escola não sei quantas vezes, porque o filho sofre e a escola nada faz, né, e eu acho que a gente tem, esse é o grande impasse, né, o professor Paulo falou que na escola dele tem um grupo de psicólogos, que fiquei até impressionado com isso, né, mas que atende esses alunos, existe um diálogo, mas eles parecem não ouvir, não entender, e é isso mesmo, a gente precisa aceitar que adolescente também pode ser mal, né, porque eles são adolescentes que eles não podem ser maus, e o impasse mesmo é o que a nossa legislação permite ser feito, né? Cobra-se muito da escola tomar uma providência, mas o que é que pode ser feito para esse adolescente? Campanhas de conscientização, como os professores já colocou, as escolas estão cansadas de fazer, eles veem isso em todos os lugares. Mas e aí, a consequência, né? Nessas situações, o que o adolescente pode ser, né? Como é que ele pode sentir que ele precisa parar com aquilo, e não porque alguém falou, né, mansinho com ele, mas porque ele sofreu de fato uma consequência. E eu acho que as escolas estão bem travadas nessa questão da legislação, né? É ato infracional, é crime, é ato infracional? Tá, mas e daí, na prática, né? O que esse adolescente ele sofre de verdade? E eu acho que se a gente não resolver essa questão, não vai acabar não, porque a maldade é muito grande, essa questão do racismo, principalmente que a gente usa de racismo recreativo, né? Que tem esse termo agora, né? Que eles falam entre eles, que, professor, a gente está brincando com o outro, ele não liga, eu chamo ele assim, todo... E é um vocabulário que você escuta, você fica horrorizado, como é que pode um adolescente estar com isso? Então, eu acho que o nosso impasse mesmo é como é que a gente penaliza esse tipo de atitude dentro da legislação, o que a legislação nos permite, e parar de culpar a escola por tudo, porque dá a impressão de que agora a gente tem que resolver os problemas do mundo. Sim, e tem que, né, punir, se não, já que a conversão não vai, né, pelo exemplo, às vezes acontece uma situação que até dá para registrar, fazer um BO, enfim, mas, não vamos, né, se desgastar, acaba não indo, ou não vai dar em nada, né, então... Essa história do BO, quem acaba pagando somos nós, que tem que Sim. representar, que tem que ir não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde, e na prática, no final de tudo, acaba tudo em pizza. Sim. Então, aqui tem ali as leis, né, que a gente já conhece, a gente já viu, sobre essas questões do bullying, né, aí tem essa que é sobre a questão da combate à intimidação sistemática, né, o bullying, enfim. Aí tem também do cyberbullying, né, que é algo que aí com as redes sociais passou a, né, ter muito, enfim.
Os canais de denúncia estão aqui, né? A gente já conhece também, tem a ouvidoria do governo do estado do Paraná aqui, né? Que é aqui do estado, e tem as outras ali também, né? E aí tem essa questão do ECA Digital, né? Que foi publicado aí esses dias, né, dia 17, aí relacionar um pouco, né? Com a questão da divulgação das imagens, né? Então, porque o que ele tá, tem alguns pontos, né? Destacados aqui, né? Proibição de exposição de imagens de crianças e adolescentes sem autorização, proporcionar o combate ao cyberbullying, então esse é um dos objetivos do ECA Digital, educação, né, para a cidadania digital e uso responsável da IA, que é o que a gente já vem falando, além da proteção à privacidade dos dados dos alunos, dos estudantes. Então, um dos objetivos, né, dessa ECA Digital é tentar diminuir, amenizar uma ferramenta para tentar combater o cyberbullying, né, o bullying, enfim. E aí aquela questão, né, as implementações que vocês forem fazer. Então, inicialmente peço que vocês tirem fotos dos trabalhos, das produções, uma foto distante, que às vezes pega as mãos dos alunos fazendo, né? Para a gente evitar problemas. Na minha escola, a diretora falou que tem autorização, né? Quando o aluno fizer matrícula, assina autorização para uso de imagem. Mas quem pode usar é a escola, no Instagram da escola, Facebook, enfim. Agora, se for fazer um trabalho, teria que pedir autorização para eles, né? Se for fotografar, enfim. Então, a não ser que vocês queiram pedir autorização da imagem, né? Mas, então, a princípio, até ter outros encaminhamentos aí no grupo de estudos, né? Estamos aí na fase de implementação, então tem fotos das publicações, dos trabalhos, do que eles escreveram, né? Ou assim uma foto, às vezes, de lado, né? De perfil mais distante, certo? Para a gente evitar problemas futuros, beleza? Então era isso, para reforçar essa questão do cyberbullying, né? E da ECA Digital, né? Importante os relatos que vocês trouxeram, né? E a situação está complicada mesmo, né? Cada vez tem mais esses casos. Pessoal, eu colei aqui no link do chat a avaliação da reunião, tá? Então, está ali a avaliação da reunião. Não sei se tem mais algum ponto. Professor Adriano, pode falar, prof, agora que eu vi aqui. Eu só queria falar que aqui na cidade o promotor pede para a gente não deixar quieto, né? Fazer a denúncia e que todo ato tem uma consequência. E a gente está fazendo, né? Ano passado teve um caso que o menino falou assim: perto desse preto eu não sento. Né? Não foi a questão de chamar de preto, mas foi a conotação de falar que não senta. E eles agora, são 5 meninos, eles estão fazendo serviço comunitário, que é a primeira penalidade, né? A primeira penalidade é o serviço comunitário, a segunda ali é a liberdade assistida e a terceira é o internamento no ICENSE. E aqui em Sertanópolis o promotor está levando a sério. Porque enquanto a gente ficar passando a mão em cima desses casos, eles vão continuar acontecendo. Então já está servindo de exemplo esse caso aí que o promotor levou a sério e está surtindo resultado. Não muito, mas a gente está... Não sei se mais alguém é do núcleo de Londrina, né? Nossa chefe também fez um vídeo. Ontem, todo mundo na terceira aula da manhã e na terceira da tarde, a gente teve que passar, e ela focou que todo crime tem consequência. Que é para a gente não deixar quieto. Porque acima de 12 anos já não é mais o pai que responde, é a criança. Que virou oba-oba. Ela estava falando ali do ensino médio. Eu não pego ensino médio. Se eu posso fugir, eu fujo. Eles tiram sarro do jeito que a gente fala, da roupa da gente, e eles querem saber mais do que a gente. E assim, eles fazem também, eles discriminam a gente, fazem muita brincadeira, tiram sarro, eles são malvados demais. Sim, com os professores também, né? Então tem essa questão também. Professora Débora, desculpa, prof. Adriana, não tinha visto, estava com a mão antes. Então, eu sou do núcleo de Ponta Grossa, e numa colégio cívico-militar aqui teve uma tentativa de homicídio. Então, o delegado classificou dessa forma, porque um aluno enfiou uma caneta no pescoço do outro. Perfurou o pescoço, foi precisar chamar SAMU, SEAT, o menino foi para o Hospital Regional aqui de Ponta Grossa, e o menino que cometeu, né, a infração foi levado para o SENSE, que é o educandário, que a gente chama aqui em Ponta Grossa.
E aí, essa notícia apavorou todo mundo, não é na minha escola, mas a nossa, né, nós temos colegas aí espalhados por todo lugar. E os comentários, assim, que a família do menino que estava no Sense, estava revoltadíssima, porque, né, meu Deus, meu filho foi parar no Sense, ele se defendeu e tal, mas que não é verdade, que é a segunda vez que o menino tinha agido de forma extremamente violenta com um colega, que já tinha acontecido outros casos dele deixar outro menino roxo, e nessa situação, o pai do menino do Sense ameaçou a família do agredido. Então, a gente pode ver que o núcleo da situação toda, né, o cerne é a família. Não adianta jogar tudo em cima da escola, não. O pai do agressor ameaçou a família do agredido. O cara Sim. ficou um furo, assim, gente, foi horrível. Procurem na internet, vocês vão achar. Eu acho Bem que eu triste vi, a situação. eu vi essa notícia, né? Aí já saiu do bullying, né? Foi para a questão de agressão. Que também. Professor Paulo? Mas começou no bullying. A situação toda teve ali o desenrolar todo numa situação de bullying dentro da escola. Essa questão que a professora Débora falou aí, da família da vítima ser intimidada, né? Isso aqui acontece com muita frequência aqui em Maringá. Então, a maioria dos alunos, seja lá por qual seja a conotação, sexual, racial, gordofobia, homofobia, a vítima ela tem que mudar, ela tem que pedir a transferência da escola, para não continuar sendo perseguida pelo restante, para não continuar sendo ameaçada. Em alguns casos, né, que acontece de forma muito velada aqui, a gente fica sabendo de bastidores ali por secretário, né, ou por pedagoga, o aluno, quando ele está fora da escola e ele comete um ato infracional, uma das primeiras medidas é fazer a matrícula. É esse aluno ir para a escola. Então, ao contrário lá da professora do núcleo de Londrina, né? Então, a gente tem esses relatos aqui, de repente chega aquele aluno, que você percebe que ele está completamente fora do ambiente dele, né, que ele não está entendendo o que ele está fazendo ali, quando você vai ver a história, é um apenado. Então, a pena dele, qual é a pena dele? Matricular e ir para a escola. Então, é muito grave essa situação. Então, quando a professora Beatriz lá falou da questão da legislação, vai muito de quem está com o poder de interpretação dessa legislação na mão. E aí tudo acaba sendo escola. E isso, professor Paulo, se não acontece, eu não sei aí, mas eu acho que Pato Branco e a cidade ali, Pato Branco assim já tá, não era assim, mas depois da pandemia para cá, gente do céu, é assim, os alunos tem um desentendimento na escola, assim, né? Aí manda mensagem para o pai e a mãe já vai lá na esquina, lá, que aqui a nossa escola é do lado da praça, ali da Igreja Matriz, já fica lá na esquina esperando para a mãe, esperando o filho para bater naquele desentendimento da sala. Pensa bem nisso. Os pais, olha como que tá, gente. Teve uma discussão lá dentro, a coordenação tomou ciência, tomou a providência, conversou, registrou, mas a família está esperando lá fora na esquina para resolver de outra forma. Isso é grave, né? Porque aí mostra aí a questão de onde que vem esse problema, né? Professora, já tira o print, pessoal. A professora Adriana escreveu aqui, né? Na minha foi com faca na mão, ano passado, né? Alguns de nós tivemos medida protetiva, né, em relação à mãe agressora. O senhor Renato, não existe a ficha de notificação, né, da violência. Sinan, está ali, revelação espontânea e o projeto Escola Escuta. É bom saber desses casos. Então, professor, o nosso foi horroroso. Foi com faca, hein? E aí eu mesma, a mãe não podia chegar perto de mim, eu nem fui na minha aula, e ela falou que o menino tinha passado a mão na filha dela, mas a câmera não mostra em nenhum momento, e até hoje a mãe intimida a gente. É uma situação horrível. A menina faz o que quer na escola. Sim. Pessoal, só vou tirar o print, tá? Aí a gente pode continuar conversando, daí quem precisa sair. Eu já passo a palavra para o senhor Renato. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Pode falar, professor Renato. Não, eu só queria complementar ali, né, que esse projeto Escola Escuta
deve ter em todas as escolas, né? Ele ajuda bastante, às vezes, para identificar uma situação de bullying no início, né? Que às vezes tem aquela caixinha que o aluno coloca lá, enfim, a situação, e a escola pode, às vezes, contribuir, né, para parar com essa questão ali de bullying ou qualquer outro tipo de violência, né? Mas é só para complementar. Sim, isso é importante, né? Aí também às vezes não querem se expor, enfim, né? Mas enfim, pessoal, são situações, né? E você já falou que extrapola, né? Vai para os pais, enfim, uma situação complicada mesmo, né? Pessoal, obrigado pela participação e pelo debate, né? Pode falar, professor Paulo. Quero aterrorizar ninguém, não, professor. Porque se a gente for ficar falando aqui, vão surgindo os casos. A professora Débora falou lá para procurar o de Ponta Grossa, né? Da questão da caneta. A professora Adriana falou dos pais que ficam esperando na praça, mas a semana retrasada, nesse colégio que eu trabalho, um avô foi apreendido com uma arma, porque a neta tinha brigado na escola e ele foi tirar a satisfação dos alunos com uma arma de fogo. Então, assim, não quero aterrorizar ninguém, não, mas é só para a gente ter uma noção que o problema vai muito além da escola, vai muito além da gente fazer as falas, da gente fazer a conscientização, né? Um problema social, sem querer aterrorizar ninguém. Sim, vai muito além, né? Professor Renato, hoje não tem RAF, tá? Hoje é só isso mesmo. Pessoal, então, obrigado pela discussão, né? Foi bem proveitosa e compartilhar com vocês. Um bom feriado, um bom descanso. E até semana que vem. Bom feriado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Professor Luiz, não tem aquela avaliação do curso hoje? Eu mandei no chat, professor, tá ali no chat. Professor, qual que é para colar aqui? É o link da atividade, que eu colei ali no chat. É aquele link ali. Professor, eu não sei o quê.